Esperança é uma Boa noite, gente. criança que começa a verdejar. Boa Chega a noite. noite, Boa traz noite. a luz que faz sonhar realizar. Boa noite. Esperança é uma criança que convida a festejar, que a vida é uma dança, entre todos vamos dançar. Esperança é um luzeiro, esperança solta no ar. Esperança me faz inteiro, esperança me faz amar. Esperança é um luzeiro, esperança vibra no ar. Esperança me faz inteiro, esperança, vamos dançar. Esperança é uma criança que começa a verdejar. Chega a noite, traz a luz que faz sonhar, realizar. Esperança é uma criança que convida a festejar, que a vida é uma dança, entre todos vamos dançar. Esperança é um luzeiro, esperança solta no ar. Esperança me faz inteiro, esperança me faz amar. Esperança é um luzeiro, esperança vibra no ar. Esperança me faz inteiro, esperança me faz dançar. Esperança é uma criança que começa a verdejar. Chega a noite, traz a luz que faz sonhar, realizar. Esperança é uma criança que convida a festejar, que a vida é uma dança, entre todos vamos dançar. Esperança é um luzeiro, esperança solta no ar. Esperança me faz inteiro, esperança me faz amar. Esperança é um luzeiro, esperança vibra no ar. Esperança me faz inteiro, esperança, vamos dançar. Vamos começar? Bom, então boa noite para todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês me ouvem bem? Sim? Que bom. Bom, então a gente convidar vocês para silenciar um pouquinho, trazer a nossa presença. Então, quem se sentir confortável, fechar os olhos. Procurar uma postura confortável, que o corpo possa relaxar. Então eu vou convidar o sino
para abrir o nosso encontro. Com os olhos fechados, observe como está a sua respiração. Observe o ar entrando, o ar saindo dos pulmões. Observe como está o seu corpo neste momento, as sensações. Observe os sentimentos que estão presentes nesse momento. Observe os pensamentos que passam como nuvens no céu. Observe como você está chegando nesse encontro, nesse grupo. Faça uma respiração mais profunda, sentindo o ar entrando pelas narinas, enchendo o seu corpo de energia. E solta o ar bem devagar, relaxando os ombros, relaxando a musculatura da face, da testa. Faço mais uma respiração profunda. E ao expirar, você relaxa aquelas partes que ainda estão com tensão ou que estão com possíveis dores. Relaxa a língua no céu da boca, relaxa os olhos. Faço mais uma respiração profunda. E sinta a sua presença aqui agora, nesse grupo. Sinta a sua abertura, a sua disposição para este mergulho coletivo, na esperança ativa. Mais uma respiração profunda. Inspirando e expirando. Pode abrir os olhos e olhar para esse grupo, para cada ser presente e reconhecer a nossa interconexão. Honrando a presença de cada um, de cada uma. Então a gente convida vocês para escrever no chat, digitar no chat, né? Como que você está chegando, pode ser em uma ou poucas palavras, como que você está se sentindo, como está chegando, ou o que você está buscando no encontro hoje, qual a sua expectativa, ou o que você está oferecendo para o grupo hoje, o que você está trazendo.
Então, o Leandro chega tranquilo, o Cristiano chega relaxado, a Roxana chega tranquila, a Silvana processando emoções, em paz. Eu chego com a minha presença. A Mari chega presente e feliz de estar com todos vocês. A Maria Cecília, disposição de estar aqui. A Rosa Morceli. Oi, gente, estou chegando bem animada para conectar com outras pessoas. Me parece que são novas conexões, então estou alegre demais. A Isis processando emoções também. Tem então algumas pessoas novas aqui hoje, né? O Diego, a Maribel chega curiosa ainda. Acho que ela quis dizer desacelerando. Isso. E o Diego, estou chegando com o meu masculino se rendendo ao feminino. Assim cheguei, assim falei. Arro! Eu vou lembrar os combinados que a gente conversou no último encontro, no primeiro encontro, né? Deixa eu ver aqui a minha listinha até. Então, a gente fez alguns combinados, começando pela escuta empática. Então, esse grupo é para a gente abrir nosso coração, né, e nosso ouvido para ouvir o outro sem julgamentos, acolhendo. Falar a partir do coração, então a gente pede até, na medida do possível, falar em primeira pessoa, né, falar da sua vivência, da sua experiência, dos seus sentimentos. A Heloísa respondeu aqui. Conhecendo o grupo para a construção e compartilhamento de aprendizados auspiciosos. Gratidão, Heloísa. Outro combinado, então, é não interromper a fala do outro, então a gente vai ter momentos de partilha, né, onde todos terão a oportunidade de falar. Então, a gente não interrompe a fala do outro. Se alguém se prolongar muito no tempo da fala, né, eu e a Mari, a gente pode convidar o sino para convidar a pessoa a finalizar, a concluir e devolver a palavra para o grupo, né, para a gente dar chance para outras pessoas também poderem se expressar. Confidencialidade, então a importância também, a gente pode ter partilhas bastante pessoais aqui no grupo, né? A gente quer que esse grupo seja de confiança, um grupo que a gente se sinta seguras, acolhidos e acolhidas. Então, da gente evitar falar sobre o que for falado aqui no grupo, falar externamente. Acho que é isso, né, Mari? Legal. Bom, então vou passar para a Mari, ela vai trazer uma prática e em seguida a gente vai fazer uma síntese do capítulo e a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 1, né? Obrigada. Boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, muito bom sentir assim, né? Mesmo que virtualmente, a gente ter essa conexão aqui, né? Esse momento de esperançar, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, né? Numa sexta-feira à noite, eu sempre falo isso, numa sexta-feira à noite, hora do happy hour, a gente está aqui, é realmente uma dádiva, né? Muito bom poder a gente criar esse campo aqui, né? Então, todo campo que a gente cria, né, de expansão de consciência, ele reverbera, né? E a gente vai, assim, mudando, né? As consciências no entorno, isso é muito bom. Então, vou convidar vocês para a gente dar uma concentrada agora também, soltar o que a gente tiver na mão, dar uma desconectada um pouquinho, fechar os olhos para ir para um lugar mais profundo. Então, soltar um pouquinho o olho da tela agora
Respirar fundo para chegar mais uma vez. Respirando fundo, inspirando presença, expirando presença. Eu vou pedir para você se conectar um pouquinho agora com a pulsação do seu coração. Se você não conseguir se conectar com a pulsação do coração, experimenta colocar as mãos lá em cima do peito e se aproximar mais através do tato e ampliar essa conexão com a pulsação do seu coração. Enquanto você está nessa conexão com o seu coração, com o seu som primordial, o primeiro som que você trouxe para essa existência, eu vou ler um texto e você vai sentir com o seu coração esse texto. A contribuição que cada um de nós, cada uma de nós, faz para a cura de nosso mundo é a nossa dádiva de esperança ativa. O objetivo deste livro é fortalecer nossa capacidade de oferecer a melhor dádiva possível, nossa melhor resposta à crise multifacetada que vivemos. Quando tomamos conhecimento de alguma emergência e nós nos mostramos à altura dos acontecimentos, algo poderoso é ativado dentro de nós. Ativamos nosso senso de propósito e descobrimos forças que nem sequer sabíamos que tínhamos. Ser capaz de fazer diferença é poderosamente revigorante. Faz nossas vidas parecerem mais valiosas. Portanto, quando praticamos a esperança ativa, não apenas doamos, mas recebemos de muitas formas. Não se trata de ser obediente ou digna, mas de entrar em um estado de vivacidade que torne nossa vida profundamente satisfatória. E ainda conectado com o coração, eu vou pedir para você se lembrar de um momento no qual realizou algo que fez a diferença. Não precisa ser nada grandioso, apenas algo positivo, mas para você recordar de um momento no qual você realizou algo que fez a diferença na sua vida, na vida de outras pessoas, da sua comunidade, no seu ambiente de trabalho, nas suas relações, no mundo. Vou pedir para você recordar esse momento, saborear ele, como foi a experiência para você. Quando você sentir que está pronta, eu vou pedir para você registrar essa experiência, se possível escrevendo. Pode até ser no seu celular, no note, se você não tiver papel e caneta, mas que você registre de forma objetiva essa lembrança.
Bom, eu vou pedir agora, então, vou abrir as salas, vou abduzir vocês para as salinhas, para vocês compartilharem, então. Cada um vai ter 3 minutos para compartilhar. Vão ter salas de 3 e de 2 pessoas, tá? Então, cada um vai ter 3 minutos para compartilhar. Como foi essa experiência, né, de fazer a diferença, tá bom? Daí eu vou colocar, então, vocês nas salinhas. Alguma dúvida? Vou avisar lá, tá? O tempo, a hora de trocar. Quando der 3 minutos, eu vou falar, agora o próximo. Agora o próximo, tá bom? Então, fiquem atentos que eu vou dar uma mensagem lá para vocês. Eu fiquei. Ui, que caramba, calma aí, vamos pausar a gravação. Leandro já sabe pegar o caminho e voltar sozinho, né? Já me acostumei com Zoom. A gente ficou vivendo aqui dentro do Zoom muito tempo, né? Na pandemia, a gente acostumou. É. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Oi, noite. Lizzy. Oi, amada. Tá boa? Boa noite, querida. Oi, Bem-vinda. Mari. Tá Tudo boa, bom, amada? lindona? E aí? Só consegui chegar agora, só não teve jeito. Tá bem chegada. Tá bom, obrigada. Grata. Eles estão voltando agora das salas, foram compartilhar Sim. um momento no qual eles realizaram algo que consideram importante, né? E agora a gente está chegando aqui no grupão para compartilhar. Eu queria, assim, ver se a gente consegue ouvir de uma forma objetiva, porque hoje o capítulo é grande. A Tamira, né, vai fazer uma síntese para a gente do capítulo que é grande, então eu queria ver se a gente economiza bastante, tem um monte de gente chegando agora, economiza bastante na fala no sentido de objetivar, mas eu queria que vocês trouxessem com clareza, com lucidez, que forças vocês identificam que ajudaram vocês a realizarem esse feito, né? A fazerem a diferença. Que forças vocês consideram que vocês tiveram naquele momento, né? Que tipo de empoderamento levou vocês a realizarem algo importante? Então, vou convidar quem quiser falar, quem sentir de falar, né? De trazer para a gente, compartilhar para a gente quais as forças você identificou. Pode ser em você, pode ser em quem compartilhou a história com você. É a consciência do poder transformador do amor. Heloísa, quer falar? Implementando aí o que foi Maria Cecília que falou, né? Não, que ela falou a consciência do amor, né? Assim, a força, mais ou menos, que ela quis dizer isso, né? Então, no meu grupo, acho que todo mundo mostrou isso aí.
eu contei uma experiência um episódio que teve, um atendimento que eu fiz com uns velhinhos e que eles estavam num mutirão de cirurgia e acabei aquecendo eles e foi assim, a gente viu a transformação. E a outra colega sobre ensinar as pessoas da terceira idade a fazer origami, um bordado, as pessoas depois se sentiram autoestima lá em cima, todos três, entendeu? E a outra com postagem que ela fez, que ela começou a distribuir na sua área, na sua vizinhança, entendeu? Então, tudo isso eu acho que está implicado aí nessa questão da força do amor, né? Pelo menos meu grupo foi o que mostrou isso. A força do amor transformando pessoas, melhorando a vida das pessoas. Eu senti também a força de gostar daquilo que está fazendo, se sentir satisfeito, se sentir feliz com aquilo que estava fazendo. Essa motivação da alegria foi muito forte no nosso grupo. Concordam, colegas? Concordo inteiramente. Eu queria compartilhar, então, já que vocês falaram assim, achei muito interessante, né, quando vocês colocaram a força do amor, o que eu compartilhei com a Nanda, e foi com a Nanda, acho que saiu, saiu. Bom, eu compartilhei que a força do amor eu tive por mim mesmo, quando eu decidi parar de fumar, né, eu nunca tinha parado para pensar essa minha relação, né, do cigarro, eu simplesmente parei e nunca mais, mas isso veio para mim quando a Mari falou, se conecta com alguma coisa que você fez para alguém, e foi o amor próprio, né? O amor da alta responsabilidade que me trouxe essa vontade de parar de fumar, sabe? Por que eu fumava eu não acreditava, né? Por que eu estou fazendo com isso? Então, assim, foi muito importante eu poder, depois de anos, poder enxergar isso agora, assim, o amor próprio, né, que a gente tem que ter nessa vida. Parabéns, Cristiano. Verdade. Diego, pode falar? Certo. Eu conversei com a Isis, né? E nós compartilhamos, né, a importância de plantar boas sementes, né? Plantar sementes positivas, né, para colher bons resultados. E quando a gente acha que o mundo não está legal, né? O mundo, do jeito que ele está, são consequências de nossas ações, né? Então, nós compartilhamos que para ter um mundo diferente, nós temos que mudar nossas atitudes, né? E particularmente, né, eu achava que para mudar o mundo nós precisávamos de muito dinheiro, nossa, e gastar, né? Mas tanto eu quanto a Isis, né, nós fizemos ações, né, com crianças, autistas, com grupos indígenas, né? E nós vimos os resultados, né, assim, imediatos, né? A alegria no rosto das pessoas. E o que a gente recebeu com tudo isso, com o nosso trabalho, né, foi a gratidão, né? Por poder, né, ajudar aquelas pessoas. Obrigado, gente. Maribel. Aí, pegando o tema do Diogo, né, que falou das sementes, inspirada pela Maria Cecília, uma coisa que me tocou nessa pergunta das forças é você acreditar no trabalho de longo prazo. Você planta sementes e que as coisas demoram, porque a Maria Cecília contou da criação dos filhos dela, que agora estão com 40 anos, eu trabalho com educação, eu acho que é preciso acreditar que as coisas estão além do que a gente consegue ver amanhã. Né? Essa crença no longo prazo. O que a Maribel me falou me lembrou uma coisa. A gente tem uma música nas Danças da Paz que é exatamente isso que fala. Eu planto sementes e nada acontece. Eu planto sementes e nada acontece. E de repente todas elas florescem. Porque é assim, né? Eu planto sementes e nada acontece, eu planto sementes e nada acontece, eu planto sementes e nada acontece, e de repente
todas elas florescem. E a voz de Deus, e a voz de Deus. Não me lembro mais o resto, só fazendo os movimentos que daí vem a música. Mas é isso, as sementes elas demoram um pouquinho, né, para florescer, né? Mais alguém gostaria de trazer a fala? A gente vai entrar no capítulo. Então, podemos? Bom, então a gente pode fazer mais uma respiração profunda, né, para entrar nesse capítulo. Só para eu saber, levanta a mão quem leu, quem já está com o livro e leu já esse capítulo. Acho que a maioria, né? Tá bom. Bom, então hoje a gente vai entrar no capítulo 1. Eu vou trazer aqui... Nanda. Pode falar, Nanda. Não? Eu só levantei a mão porque eu li o livro. Tá bom. Obrigada. Bom, gente, eu sou do antigo... Tempos antigos, as anotações estão todas no meu livro, a lápis. Eu vou acompanhando aqui no meu livro as leituras. Então a gente está entrando no capítulo 1, 3 histórias do nosso tempo. Então os autores dizem que a gente está vivendo, né, simultaneamente 3 histórias. E a primeira história, eu acho que é uma história que a maioria de nós conhecemos bem, né? Que é a história que eles chamam de business as usual. Eu não sei se eu falo muito bem essa expressão. Se eu estiver falando muito errado, alguém me corrige, por favor. Mas é a história da economia, né? Acima de tudo, dos negócios, do mundo industrializado, nesse mundo moderno e globalizado que a gente... que passou a ser aceito, né? E considerado normal por todos nós. Aí lá na página 23, quem tiver com o livro nas mãos, quiser acompanhar as leituras, no segundo parágrafo, diz assim: essa é a história contada pela maioria dos políticos e líderes corporativos. A visão deles é que as economias podem e devem continuar crescendo. Até mesmo diante de crises econômicas e períodos de recessão, o pressuposto dominante é que não durará muito tempo até que as coisas voltem a melhorar. E se melhorar é crescer, né? Crescer infinitamente. E para uma economia de mercado crescer, é necessário aumentar as vendas. Então, isso significa nos encorajar a comprar, consumir, comprar. Mais do que já fazemos, né? E quando você está vivendo no meio dessa história, é fácil pensar nisso como sendo apenas o jeito como as coisas são. Os jovens podem ser levados a acreditar que não há alternativas além de encontrar seus lugares nesse esquema, né, nesse sistema. Manter-se à frente é apresentado como o enredo principal, apoiado por subenredos, baseados em encontrar um parceiro, uma parceira, defender a sua família, ter boa aparência e comprar coisas. Nessa perspectiva de vida, os problemas do mundo são vistos como distantes e irrelevantes para os dramas de nossas vidas pessoais. Então, não tem espaço, né, para pensar nas questões mais complexas e mais amplas sobre a vida para quem está muito preocupado com o carro que vai comprar, com o celular novo que está querendo comprar, enfim, a viagem que vai fazer no fim do ano, etc. E ali na página 24, eu acho muito legal, porque esse livro é muito didático, né? Ele tem vários quadros, tem
uma forma muito didática de mostrar, né, os conceitos. Então, na página 24 tem o quadro 1.1, que é um dos principais pressupostos do business as usual. Então, é o crescimento econômico essencial para a prosperidade. A natureza é uma commodity a ser usada para finalidades humanas. Promover o consumo é bom para a economia. A narrativa central é sobre como manter-se sempre à frente de tudo e de todos. Os problemas de outras pessoas, nações e espécies não são nossos. Então, é bem egoísta e individualista, né? E aí, então, a gente chega na segunda história, né? A gente precisa olhar, então, o lado obscuro da vida moderna e também para onde isso está nos conduzindo. Eu convido vocês de novo para fazer uma respiração juntos e juntas. Observar como o corpo está nesse momento. Relaxar as partes que podem estar tensionadas. E vamos seguir. Então, a segunda história é o grande desmoronamento. O segundo parágrafo diz assim: nosso trabalho com as pessoas abordando suas preocupações sobre o mundo, sobre o futuro, ficamos chocados sobre como muitos problemas são alarmantes. A lista no quadro 1.2 mostra 5 áreas comuns de preocupação, e muito provavelmente você tem outras que adicionaria a essa lista. Encarar esses problemas pode ser desconfortável, até mesmo exaustivo, mas para chegar aonde queremos, precisamos começar de onde estamos. A história do grande desmoronamento mostra um retrato perturbador de onde estamos. Então, esse quadro tem essas 5 áreas, né? Declínio econômico, esgotamento de recursos, mudança climática, polarização social e guerras, extinção em massa das espécies. Eu vou passar nas próximas páginas, os autores falam um pouquinho de cada um desses 5, né? E aí eu vou chegar então lá na página 32, a realidade dupla. As histórias sobre o business as usual e o grande desmoronamento oferecem percepções fortemente contrastantes sobre o estado de nosso mundo. Elas são 2 realidades diferentes que coexistem no mesmo tempo e espaço. Você provavelmente conhece pessoas que vivem uma história diferente da sua. Você mesmo pode estar se movendo entre várias histórias. É possível passar parte de um dia em seu próprio modo business as usual, fazendo planos para um futuro que presumimos ser igual aos dias de hoje. Então, algo desperta uma consciência do caos em que nos encontramos e reconhecemos em nossos corações e mentes o colapso diante de nós. Para números crescentes de pessoas, o colapso já chegou. Casas submersas após tempestades extremas, fazendas abandonadas por conta da seca, abastecimento de água contaminada, empregos e poupança perdidos. A realidade convencional do business as usual está crescentemente se tornando interrompida pelas más notícias do grande desmoronamento. Mas, como diz o Al Gore, né, ali numa frase aqui abaixo, nós vivemos uma cultura de distração. Então, mesmo quando surgem essas notícias sobre o grande desmoronamento, logo em seguida vem um programa de entretenimento, vem a propaganda da cervejinha, né? E aí a gente esquece. Então é como se todo esse sistema está o tempo todo nos convidando a nos distrair, né? Aí no último parágrafo diz assim: quando essas questões surgem em uma conversa, elas são geralmente acompanhadas de um silêncio estranho. Acho que muita gente já passou por isso. De querer trazer uma questão complexa e profunda numa roda de amigos, e aí todo mundo olhar para você assim, né? Não vem com esse papo, né, agora.
Duas visões diferentes normalmente interrompem o fluxo de palavras. A primeira descarta o problema como algo exagerado, né? E aí a gente pode, acho que daí vem muito do negacionismo, né? A segunda vê o declínio contínuo como sendo tão inevitável que não vale a pena conversar a respeito. Existe uma aceitação resignada de que as coisas foram longe demais e que não podemos fazer nada a respeito. Então, é uma passividade, né? Nesse caso. Bom, então a história do business as usual está nos colocando em rota de colisão com o desastre. E por si mesmo, o grande desmoronamento pode soar como sendo uma grande história de terror, que sobrecarrega e frustra, nos paralisando. Felizmente, é uma terceira história que se torna cada vez mais visível. E você é provavelmente parte dela. A gente faz mais uma respiração profunda para entrar na grande virada. Lá na página 34, a grande virada, ou revolução ecológica, né, que também pode ser chamado, envolve a transição de uma economia baseada no crescimento industrial para uma sociedade que sustenta a vida, comprometida com a regeneração do nosso mundo. E essa transição já está em curso. Nos primeiros estágios de importantes transformações, a atividade inicial parece apenas existir às margens. Ainda assim, quando sua hora chega, ideias e comportamentos se tornam contagiosos. Quanto mais pessoas transmitem perspectivas inspiradoras, mais essas perspectivas se popularizam. Num certo ponto, a balança pende e alcançamos uma massa crítica. Pontos de vista e práticas que foram uma vez marginalizados se tornam um novo convencional. Na história da Grande Virada, o que se está compreendendo é o compromisso em agir pela vida na Terra, assim como a visão, a coragem e a solidariedade para fazer isso. Inovações sociais e técnicas convergem, mobilizando a energia, a atenção, criatividade e determinação das pessoas. E aí, como seguindo essa linha didática, né, desse livro, os autores eles dividem em 3 frentes, né, de ações que fazem parte da grande virada. Então, e aí a gente cabe cada um sentir, né, qual dessas áreas que nosso coração sente de agir. Então, a primeira dimensão é ações de contenção. As ações de contenção buscam reter e reduzir o dano que está sendo causado pela economia política do business as usual. O objetivo é proteger o que resta de nossos sistemas naturais que apoiam a vida, resgatando o que conseguimos de nossa biodiversidade, limpando o ar, a água, florestas e camadas férteis do solo. As ações de contenção também combatem o desmoronamento de nosso tecido social, cuidando daqueles que foram atingidos e protegendo comunidades contra exploração, guerra, fome e injustiça. As ações de contenção defendem nossa existência compartilhada e a integridade da vida nisso que é nosso lar e planeta. Então, aqui entra o trabalho de cientistas, ativistas, militantes, jornalistas. Essa dimensão, então, contempla o aumento da consciência dos danos causados, unindo evidências e documentando os impactos ambientais, sociais e na saúde provocados pelo crescimento industrial. E aí, ali na última frase, ali na página 35, há muitas formas pelas quais podemos agir. Podemos escolher não apoiar mais comportamentos e produtos que sabemos ser parte do problema. Acho que começa por aí, né? Me lembrei da Bel no nosso grupo da Ecodarma, ela falou se cada um de nós estávamos dispostos a abrir mão dos pequenos luxos, né? Acho que tem a ver com isso. Essa dimensão das ações de contenção podem ser bastante frustrantes, né? Desgastantes, né? O trabalho dos ativistas, dos militantes.
quando tem progresso lento ou fracasso, mas também levam a importantes vitórias, né? Então, tipo, é uma frente muito importante, né? E junto ao ato de cessar os danos, precisamos substituir ou transformar os sistemas que os causam. Então, esse é o trabalho da segunda dimensão. Sistemas e práticas que dão suporte à vida, na página 36. Então, essa segunda dimensão envolve uma reformulação na maneira como fazemos as coisas, bem como um redesenho de estruturas e sistemas que constituem nossa sociedade, nas diversas áreas, né? Então, iniciativas verdes estão surgindo a partir da pergunta visionária: há uma forma melhor de se fazer as coisas? É uma pergunta, né? Há uma forma melhor de se fazer as coisas, uma que traga benefícios em vez de causar danos? Quando apoiamos e participamos desses eixos emergentes de uma cultura que dá suporte à vida, nos tornamos parte da grande virada. Através de nossas escolhas sobre como viajar, onde comprar, o que comprar e como economizar, moldamos o desenvolvimento dessa nova economia. Empresas sociais, projetos de microenergia, seminários comunitários, agricultura sustentável, a gente pode incluir agroecologia, né? E sistemas financeiros éticos, todos contribuem para a rica colcha de retalho de uma sociedade que dá suporte à vida. Sozinhos, no entanto, não são o suficiente. Essas novas estruturas não se enraizarão nem sobreviverão sem valores profundamente arraigados para sustentá-las. Então, esse é o trabalho da terceira dimensão da grande virada, que é a mudança de consciência. O que inspira as pessoas a embarcar em projetos ou apoiar campanhas que não são de benefício pessoal imediato? No âmbito de nossa consciência, há uma fonte de cuidado e compaixão. Esse aspecto presente em todos nós, e que podemos pensar como sendo nosso eu conectado, pode ser nutrido e desenvolvido. Podemos aprofundar o senso de pertencimento ao mundo. Como árvores expandindo seu sistema radicular, nós podemos crescer em conexões. Essa dimensão da grande virada emerge a partir de mudanças que acontecem em nossos corações, nossas mentes e nossas visões de realidade. Envolve descobertas e práticas que ressoam com tradições espirituais, alinhadas a novas compreensões revolucionárias da ciência. E aí cita a hipótese de Gaia, do James Lovelock, né, que propõe que a Terra funciona como um sistema vivo, autorregulador. E a partir da hipótese de Gaia e os desafios ambientais, tem provocado o surgimento de novas formas de pensar sobre nós mesmos. Não mais apenas cidadãos deste ou daquele país, nós estamos descobrindo uma identidade coletiva profunda. Assim como muitas tradições indígenas ensinaram por gerações, nós somos parte da Terra. Estamos terminando, e aí a gente vai abrir para a gente tecer juntos, né, do que, como esse capítulo ressoa, né, como reverbera em cada um de nós. Então, ali na página 39, fazemos parte dessa terceira dimensão da grande virada quando prestamos atenção à fronteira interna de mudança, ao desenvolvimento pessoal e espiritual que aumenta a nossa capacidade e desejo de agir pelo nosso mundo. Fortalecendo nossa compaixão, incitamos nossa coragem e determinação, revigorando nosso senso de pertencimento no mundo. Ampliamos a rede de relações que nos nutre e nos protege do esgotamento. No passado, mudar o eu e mudar o mundo eram considerados como esforços separados e vistos nos termos de ou um ou outro. Mas na história da grande virada, eles se apoiam mutuamente e são essenciais um ao outro. Eu acho que esse parágrafo fala muito do que a gente estudou, do Ecodharma, né, do David Lloyd. Então, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, a espiritualidade anda junto com a nossa ação no mundo, né? Bom,
Então é isso. Agora a gente abre a partilha. A gente vai tecer juntos, quem sentir do coração, quiser trazer uma fala, uma expressão do que veio, está aberto. Obrigada. Eu queria comentar algo, né? Quando falou assim que nós fazemos parte do planeta Terra, né? Eu acabei recebendo um insight, né? Uma memória afetiva. Eu tive a oportunidade de visitar, né? É uma aldeia indígena da tribo Funiô. Aí eu dancei aquela dança circular, né, ao redor da fogueira. Aí nós dançamos bem juntinhos e os passos, né? Eram bem pertinho da terra, sabe? Porque os indígenas têm muito essa questão, né? Da ligação com a terra, né? E E eu acho que essa consciência tem que ser ampliada, né, para o homem branco, né, para todo mundo, para toda a humanidade, né? Gratidão. Pegando esse gancho, né? Eu estou lendo um livro do Leonardo Boff sobre os contos indígenas, né? E aí ele começa falando disso, que quando a terra encontra o céu, né? E que no fundo é justamente esse casamento entre a vida espiritual e a vida terrena, né? Que é um desafio. Mas nesse primeiro capítulo eu acho muito interessante e desafiador, né? Para essa esperança ativa, é a gente conciliar, né? Essa dimensão que é micro, que é individual e que são das pequenas comunidades, né? Com essa dimensão macro e global, né? Que a gente vivencia hoje, né? Então, a gente vê que eu até vejo também com muito otimismo, às vezes, né? Os grupos que vão se formando, pequenas iniciativas que vão acontecendo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma máquina global, né? E grandes corporações e que tem uma capacidade de atuação em larga escala, né? Então, eu acho que isso é que é o dilema a ser enfrentado, né? A gente tem, de um lado, sistemas que são muito fortes e conseguem mobilizar muitos recursos rapidamente e destrutivamente, né? Então, esse é o dilema da gente, né? Como é que a gente atua nessa realidade? Eu acho que a gente precisa aprender também a atuar nesses sistemas, né? Do ponto de vista legal, do ponto de vista de... Enfim, não sei como também, mas a esperança ativa está para nos ajudar nesse caminho. Só comentando o que você falou, né, Maribel? Eu acho que essa é a grande questão, né, no ativismo, são, né, o poder econômico, né, esse que está aí, né, sustentando. Tem até outro dia a gente estava lendo alguma coisa e o Cris falando assim que o ser humano, a espécie humana acaba, mas o capitalismo não, sabe? É muito louco isso, né? É isso, né? Mas aí o Jorge ele fala uma coisa que assim, a gente precisa hackear o sistema, né? Como que a gente hackeia o sistema? O vírus do amor, né? Que a Maria Cecília trouxe, que a Heloísa trouxe, que é esse outro lugar, né? Que a gente conectou aqui antes da prática, né? Esse voltar, né? Para a conexão. E quanto mais a gente consegue despertar e fazer com que esses campos sejam movimentados por essa energia, né? Mas a gente vai conseguindo hackear o sistema. E lógico, como você falou, né? Estudando, falando sobre política, né? Mudando as leis. A gente precisa estar junto, né? Porque o grande desafio é que ninguém quer falar sobre política. Esse papo de política, futebol, religião, né? Não se discute. Isso foi algo criado, né?
para manipular, para deixar a gente aceitando tudo, né? Então, eu acho legal, tem uma iniciativa, não sei se alguém conhece, que a pessoa senta numa praça, coloca um café, um bolo e fala assim: um café com bolo para quem quiser falar sobre política. Então é isso, né? A gente precisa sair desse lugar da apatia, né, que a Joanna Macy fala, né, e entrar nesse lugar da esperança ativa. Vamos falar sobre política, né? A gente não tem que entregar a nossa vida, a vida do planeta na mão de meia dúzia, né? E aí todos vão embora e o capitalismo fica aí para honrar, né? O business as usual, né? É isso aí, Diego. Eu queria trazer uma reflexão aqui. Quando a Tamira estava falando, né, dos três, como é que é? 3 chaves, 3 pilares, 3 dimensões? Tem as 3 dimensões da grande virada. Isso. E daí quando ela comentou da mudança de consciência e colocou como uma das questões, né, perceber a fronteira interna de mudança, que para mim é o grande desafio, na verdade. Porque recorrentemente eu estou me percebendo fora de mim para justificar algumas coisas que estão acontecendo dentro de mim, né? Então eu acabo fazendo esse fora dentro, assim, e fico agitada. E aí quando eu percebi que sim, existe um mundo perverso aí fora, e eu não nego, aliás, que me influencia bastante, mas eu percebi que eu não posso com todo ele. Eu preciso poder minimamente com o meu mundo interno, né? Então eu comecei a investigar as minhas fronteiras, assim, né? As minhas capacidades de oxigenar essas minhas bordas, de não ser absolutamente rígida, nem ser absolutamente permissiva, né? Então, assim, eu não quero permitir que todo o capitalismo entre dentro de mim, mas eu preciso aceitar que ele está dentro de mim. E sair da crise, da minha crise interna, né? Porque enquanto eu estiver em crise, assim, de tirar, né, que me tire forças, me tire energia, eu não vou conseguir fazer ativismo nenhum. Né? Então, assim, eu estou falando do meu processo, né? Do meu processo de libertação, assim, né? Porque havia uma punição, havia um chicotinho curto, e aí eu comecei a perceber o tamanho desse chicotinho e a recorrência desse chicotinho quando eu me percebia, né, fora da curva, da mudança, né, da grande virada. E aí eu comecei a perceber assim que alguma coisa estava acontecendo, que eu estava me punindo, e aí eu perdi a energia em me punir e não colocava energia nas coisas de potência que eu tenho, né? E como eu sou influenciada por esse sistema, obviamente que eu vou acabar também em algum momento sucumbida por ele, né? Ou pelo menos atingida por ele, né? Então essa fronteira interna de mudança, para mim, é perceber que se eu não ajo com autocompaixão, fica bastante desafiador eu fazer qualquer tipo de movimento de mudança, né? Porque a mudança primeira é interna, né? E se eu não mudo, se eu não passo por essa experiência de mudança interna a partir, né, da compaixão por mim, da autocompaixão,
vai ficar bastante desafiador eu fazer qualquer outro tipo de mudança externa, né? Então, é uma experiência, eu só estou fazendo um depoimento para vocês e se fizer sentido, que reverbere aí. É isso, assim falei. Hey. Mariana, desculpe, mas é que eu nunca acerto e continuo com o mesmo problema do Ecodava. Nunca acerto a botar essa mãozinha. Essa questão que Lisiana falou aí, né, eu acho que tem a ver com o que Mariana falou também. Eu acho que a gente tem que ter, buscar esse interno aí, mas a questão do olhar mesmo em relação a tudo, ao mundo, né? E a natureza, mostrando a gente começar a sentir, né? De dentro meio para fora, e ter consciência 24 horas por dia quanto a isso, que você realmente é uma extensão da natureza, né? E que você tem que estar com esse olhar voltado para tudo. Se a gente começar, a gente mesmo mudar isso, o nosso olhar e a nossa ação, eu acho que aí já começa a ajudar a mudar também o mundo, né? A roda da vida e superar essa loucura toda que está aí, né? A questão da indústria, tudo mais, questão do consumo, de tudo mais. Mas isso tem que ser uma coisa que tem que se tornar uma coisa automática da gente, né? De rotina, de ver, de olhar e de sentir em cada ação que se fizer, né? Com esse olhar autocompassivo e de compaixão, conexão com o mundo. Como o Diego falou aí da dança com o índio, isso aí tem que partir de dentro de nós, essa visão de que nós somos uma extensão da natureza, do universo. É isso que eu penso. Se todo mundo começar a sentir isso, eu acho que já fica uma boa parte dessa esperança ativa aí da gente, da mudança. Só lembrando que o silêncio também compõe o grupo, ele é participante importante, é bem-vindo, mas as falas também são muito bem-vindas, né? Fiquem à vontade.
Hoje eu vi uma frase numa página que eu acompanho do Escola Schumacher Brasil, que é uma escola que foi criada pelo Satish Kumar. Não sei se alguém conhece. Tem uma frase que eles postaram na página deles, assim: a crise climática é a simples consequência de esquecermos a divindade desse mistério em que estamos corporalmente imersos. É uma frase do David Abram, um ecologista norte-americano. E a crise climática é algo que me toca bastante, assim, é algo que mexe muito comigo, desde mais nova, mesmo sem saber muito bem sobre a questão da crise climática quando eu era mais nova, mas acho que eu sentia no meu corpo, assim, a mãe terra sofrendo, né, e demonstrando que algo estava bem desequilibrado, né? Que algo está bem desequilibrado. Então, eu sentia muito medo de tempestades, mas depois eu comecei a perceber que não era só de tempestade, é medo também das secas, né? Das ondas de calor. Então, eu comecei a perceber, falei, não é uma simples fobia, né? É uma paranoia, assim. E eu me lembro eu compartilhei isso na live, né, um pouquinho com a Mari e com a Bel. Eu me lembro de ficar muito impressionada com as notícias, né, as notícias de desastres relacionados com o clima, em vários lugares do mundo, assim. E aí é isso, né, as coisas acontecem, aparece a notícia no jornal, etc, a pessoa, nossa, que dó, né, e tal, e daqui a pouco já tem a propaganda, daqui a pouco tem a novela, e tá todo mundo distraído, e eu me lembro de eu ficar angustiada com as notícias, né, e sentindo no meu corpo, assim, pensando nas pessoas sofrendo com os desastres, né, e tudo mais. E aí foi até uma questão que eu trouxe na live, que é pensando assim, como que as crianças hoje estão assimilando as notícias que estão ouvindo sobre o mundo, né? Porque se é um assunto tabu entre os adultos, falar sobre o grande desmoronamento, né? Se uma criança vier questionar os pais, os adultos, para falar sobre questões complexas, né? Como uma preocupação com a seca, ou preocupação com a inundação, etc. Será que essas crianças estão sendo acolhidas e ouvidas e estão tendo espaço para se expressar, né? Expressar seus medos, angústias, enfim. E aí, só para dizer que então, quando eu li esse livro pela primeira vez, o Esperança Ativa, quando chegou no Rara Dor do Mundo, né, que eu sinto que é assim, o ápice, né, do trabalho que reconecta, que a gente vai chegar, eu senti muito forte assim, esse livro conversando com a minha criança que eu fui, né, acolhendo, assim, não tinha nada de errado com você sentir medo de tempestade e ficar angustiada com coisas que estão acontecendo do outro lado do planeta, ou enfim. Isso era uma forma de você expressar sua compaixão, né, e uma forma de eu sentir compaixão e preocupação com a vida, né? Que de fato está em risco, que está em perigo, né? Enfim, uma partilha também pessoal. Agradeço a escuta. Nesse ponto, né, Tamira? Eu acho até que as escolas talvez sejam um espaço onde a gente tem praticado muito com as crianças esses dois universos, né, do business as usual e o grande desmoronamento, porque as crianças vão as crianças da minha que eram uma escola ótima, super conectada com as questões sociais e aí todo o trabalho de feira moderna, de coisas, eram trabalhos que traziam coisas de ecologia. E, ao mesmo tempo, eu ficava pensando nisso, né? Que como isso devia ser angustiante para as crianças que não viam nada sendo feito ou não viam nenhuma possibilidade de mudança, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo uma pedagogia dessa dualidade que enfim,
que o livro aponta, né? Dessas duas lógicas né, que paralisam também, de certa maneira, a gente. Vou contar uma experiência. E o Cristiano, a gente começou a dar aula de yoga e meditação na escola municipal aqui do Vale das Videiras, né, onde a gente está morando. E começamos ontem, foi assim uma jornada de 4 horas, 4 turmas, sem intervalo, assim, sai um entre o outro, né? Mas foi tão incrível, sabe? Porque eu tenho muito isso, né? E o Cris, eu acho que compartilha um pouco comigo, que a gente fez a formação de escola viva, né? Que é uma visão bem diferente da escola tradicional, né? Em que a criança tem um espaço de mais liberdade, né? De escolha, né? De aprender de uma forma mais conectada com a natureza, né? É uma outra. Depois, quem quiser saber mais, busca no Google Escola Viva, AINE, que é uma referência aqui no Brasil, a Escola da Ponte em Portugal, que é uma coisa assim que está crescendo bastante. E daí foi uma experiência assim muito interessante ver de uma escola municipal, né? E as crianças, elas são tão abertas, elas são a semente, aquela semente que a Lisiana falou, né? As sementes que florescerão. Então você vai, né, regando. Então acredito muito nisso, né? Um bom caminho para mim, né? No ativismo é a educação, né? A gente fazer esse trabalho de consciência, né? Botar as crianças. Ontem uma coisa que me ficou muito forte, né? Porque eu sempre tenho isso que a gente fez hoje nessa vivência da gente conectar com o nosso coração, né? Sentir essa pulsação, né? Essa vibração. Daí eu pedi para as crianças conectarem com o coração, aí umas falavam, mas está parado. Eu não escuto, está parado. Eu falei, então bota a mão. Agora tá funcionando. Então é muito legal isso, né? Essa pureza das crianças, né? De como que elas estão ali abertas, né? Para uma experiência mais profunda e de se escutar, de se conhecer, de sentir o vento e de observar e contemplar a natureza, né? Então, se a gente faz esse trabalho, né, de pequeno, né, isso vai gerar o fruto lá, vai o florescimento lá na frente, né? Então é esse amor, né? E esse lugar, né, de criar espaço, né, de sair um pouco da sobrevivência, né, e criar espaço. Isso eu considero um ativismo, né? Tudo que a gente faz aqui de agrofloresta, permacultura, se o Cris quiser contar um pouquinho de captar água da chuva, de reaproveitamento de água, de plantar o nosso alimento, tudo isso é ativismo para mim, né? E daí a gente começa dentro, né? A gente pratica yoga, medita todo dia, faz o trabalho, se observa, conecta com a teia da vida, observa a natureza, interage, né? É um ciclo fechado, assim, né? De conexão. E daí a gente vai para a comunidade, né? E a gente vai forte, né? E só para fechar, a última turma que a gente pegou é considerada a turma mais terrível da escola. São os grandões, 12 anos, pré-adolescentes, estão naquele momento, né? Mais barbárie. Eles chegaram na sala num agito, jogando tênis para tudo que é lado. Botei todo mundo para deitar, botei música, entrei em meditação. Eu falei, só a teia da vida para me salvar. Tipo, vou conectar com a teia da vida, com a força das árvores para enraizar essa galera. E fiquei lá meditando e chamando as árvores todas da região, assim, para aterrar, né? Aí depois da terceira música, uns até dormiram. Daí a gente fez uns alongamentos do yoga, fez umas respirações, e aí a gente fez uma roda de escuta empática, uma sessão de CNV sobre respeito.
Daí eu me abri, falei que eu me senti desrespeitada com a maneira que eles chegaram. Daí todo mundo abriu que se sentia desrespeitado. Foi tão incrível, foi tão incrível. Foi assim, todo mundo chorando. Eu chorava, a monitora chorava, o Cris chorava e todos choravam. No final, todo mundo se abraçando, assim, numa emoção, sabe? Então, só para compartilhar que é possível, né? Quando a gente consegue perceber esse interser, né? A gente romper com esse eu separado e conectar com essa teia da vida, né? A gente fica forte, né? Porque a gente está junto, né? Somos um, né? Então, é isso. Gratidão aí pela escuta. Bom, a gente está chegando no tempo de finalizar, mas se alguém mais gostaria de falar, a gente abre espaço para mais uma fala. Bom, então a gente pode finalizar. E agora, nós gostaríamos de ler o Votos do Ekossativa, né? Que tem no livro Esperança Ativa e também tem no livro Ekodharma. Heloísa, você está com o livro Esperança Ativa aí ou com Ekodharma? O Ekodharma eu tô, agora... Ah, pode ser o Ekodharma, então, se você puder ler para a gente o Votos do Ekossativa. Ai, também. Eu peguei, mas deixei lá na outra sala. Se vocês, eu achei que tinha trazido junto com o computador, mas não trouxe, deixei na outra, que eu estou no centro budista aqui. Eu acho que vai atrasar para pegar lá na sala. Bom, se vocês quiserem. É aí pertinho mesmo, isso? É aqui mesmo. É da outra sala aqui dentro. Deixa eu ver, tá porque a internet aqui. Peraí, deixa eu. Eu peguei para trazer. Qual é a página do Esperança Ativa? É na página 195. Eu estou com o livro aqui. É Elane, né, que está falando? Sim, Elane. Ah, tá bom. Se você puder ler para a gente, então. A Heloísa travou, né? Ela lê para a gente outro dia. Prometo a mim e a cada um de vocês dedicar-me diariamente à cura do nosso mundo e ao bem-estar de todos os seres. Viver na Terra de maneira mais leve e menos violenta, pelos alimentos, produtos e energia que eu consumo. Recorrer à força e à orientação do planeta Terra, dos ancestrais, das gerações futuras e de meus irmãos e irmãs de todas as espécies. Apoiar outros em nosso trabalho pelo mundo e pedir ajuda quando eu precisar. Seguir uma prática diária que clareie minha mente, fortaleça meu coração e que me ajude na contemplação desses votos. Obrigada, Elane. Desculpe, Tamira, que a internet caiu. Minha aqui, na próxima eu faço. Tá bom, obrigada, Heloísa. Bom, então eu vou convidar o sino para a gente finalizar. A
Só vou ler uma frase inspiradora desse capítulo, antes de convidar o Sino. Quando nos movemos em uma direção que toca nosso coração, impulsionamos um propósito mais profundo que nos faz sentir mais vivos. Então a gente pode fechar os olhos só por um instante, sentir como que esse encontro está reverberando aí dentro de você, no seu coração, na sua mente, no seu corpo. E aí, tenta sentir qual palavra vem, como você está saindo desse encontro, dessa roda. E aí você pode compartilhar no chat uma palavra, em poucas palavras, como você está saindo. Ananda está saindo nutrida, Cristiano muita leveza, Roxana serena, Elane comprometida, Heloísa gratidão, Lisiana esperança, Isis conectada, Silvana conectada, Mariana mais presente e nutrida, Maribel mais calma, Diego em processo de regeneração da minha ecologia interior. E a Rosa criativa. Maria Cecília, alegria, leveza. Liliana, nutrida. E eu saio também com leveza. Bom, então a gente pode abrir os microfones para a gente se despedir e a gente se encontra semana que vem para falar sobre o capítulo 2. Boa noite, gente. Boa noite. Bom final de semana para todos e todas. Gratidão. Gratidão. Beijos.